Um amigo próximo, um colega querido, me perguntou: Ademir, por que estão tentando, não é, por tantos meios, colar a ideia de que temos que humanizar o mal, né, o bandido, o criminoso? De onde vem isso? Por que está sendo desse jeito? Ele falou isso pensando num filme, né? Quando, por exemplo, em algum filme que você tem um tipo de vilão, esse era o contexto da conversa. Você tem um vilão, então você sabe que essencialmente a história, né, do personagem é que ele é uma pessoa má, destruidora e tudo, mas nos filmes modernos, não é, quando fazem esses remakes, essas modernizações dos personagens, tentam fazer um filme moldando a ideia de um personagem bom. É alguém que é injustiçado e mal compreendido, não é um vilão de verdade. Não é? No máximo um anti-herói, digamos assim. E perguntou por que isso acontece. Minha resposta foi justamente: entenda, cara. Primeiro, quem foi que construiu, não é, o Ocidente? Quais são os pilares do Ocidente? Não é? E então eu já perguntei, já respondi que, na verdade, boa parte, né, a grande estrutura do Ocidente, ela tem uma influência cultural cristã, certo? Então, qualquer tipo de produção cultural hoje, devido a como o mundo está, não é? As revoluções, as ideologias revolucionárias, todo tipo de produção cultural hoje, não é? As que são dominantes no mundo hoje, elas são essencialmente revolucionárias, não é? Marxistas, e seu propósito único na produção cultural é desconstruir, nesse sentido, não é, os pilares da sociedade ocidental, não é, que são influenciados pelo cristianismo ou pelas escrituras sagradas. Esse é o foco. Né? Então a ideia é realmente relativizar essa questão da maldade, para que eu possa olhar para um personagem, não é? E isso não é uma coisa neutra de jeito nenhum. Eu olho para um personagem e quando a indústria cinematográfica, não é? O pessoal que faz aí, que produz cultura audiovisual, eles possam produzir esse tipo de material e as pessoas que assistem, elas acabem de alguma maneira não vendo mais o vilão como um vilão de verdade, mas vendo isso de ser vilão como uma questão de ponto de vista. Ele é um vilão, mas é daquele ponto de vista. Desse ele não é um vilão. Na verdade, ele é um anti-herói, ou às vezes até um herói. Então, esse tipo de militância, digamos assim, tem acontecido o tempo todo. Não é? Cinema, não é? A questão das séries, dos desenhos, tá bom? Das músicas, tudo é assim. Né? Tudo é assim. A cultura realmente produzida hoje, ela é uma cultura revolucionária e seu propósito final é acabar nesse sentido, não é, com ou quebrar as amarras, não é, dos princípios da lei de Deus, por exemplo, os princípios morais que são universais, são absolutos, cristãos. E toda a militância então é para esse fim. Né? Então por isso que eu vou bater sempre na tecla quando eu falo desse assunto que tem a ver com política, ideologia, sociedade e tal, cosmovisão. Para mostrar isso, né, que o nosso mundo é um mundo revolucionário, né, sempre foi assim, né, eu sempre boto na tecla de que a gente não precisa de Marx para isso, mas hoje, não é, digamos assim, ele é usado como teórico, não é, como um intelectual que inicialmente pensou essas coisas e que deu base para outros também desenvolverem o pensamento das revoluções. É claro que, como é um movimento, não é, a ideia do comunismo em si, como é um movimento em si, ele tem vários braços, ele se molda de acordo com a necessidade, para que de várias maneiras ele consiga promover essa revolução, não é? Então, isso é explícito na mídia, não é? Isso é explícito em movimentos sociais, isso é explícito na cultura produzida. Se você for analisar bem, nós estamos cercados por isso. Para onde olharmos neste mundo, entendo o que eu quero dizer, nós estamos cercados por uma ideologia, uma cosmovisão completamente revolucionária, que rompe com os princípios básicos, com as veredas antigas. Então, um simples filme que nós assistimos, não é, muitas vezes está completamente carregado, não é, dessa ideologia. E sinceramente, eu não vou dizer que vou ser radical e não assisto mais filme nenhum. Não, eu não vou partir para esse lado, mas ao mesmo tempo eu confesso que eu fico preocupado, porque tá sendo tão assim com tudo que
vai chegar um momento, irmãos, vai chegar um momento que, basicamente, não é, eu vou precisar, um cristão vai precisar realmente, para ser fiel a Deus, não é, ele abrir mão dessas coisas, de tudo. Não pense que as coisas vão melhorar, não. Que haverá um tempo bom, o sol vai raiar, e daqui a pouco, então, as pessoas vão se converter ao Evangelho, tudo vai ficar melhor, haverá uma restauração dos princípios morais, não é, básicos da sociedade ocidental, e então nós vamos ver o mundo abandonar a sexualização, acabar, banir de uma vez por todas com as ideologias revolucionárias, marxismos e outras, e tudo vai ficar melhor. Não vai rolar. Tá? Não vai rolar. Isso é uma coisa que começou e não vai parar não, só vai piorar cada vez. Cada vez mais vai piorar. Cada vez mais nós estaremos rompendo como sociedade com os princípios, não é, antigos. A nossa tendência social é progressismo e não conservadorismo. Não é? Nós não temos força para manter as coisas. A realidade é essa. É por isso mesmo que, como cristão, eu não confio em político, eu não tenho nenhuma... digamos assim, eu não invisto meu coração em político algum, em governo, em ideologias, não é? Isso não vai fazer diferença nenhuma. Não é? Eu sou um conservador não por conta de um movimento político conservador chamado direita. Não. Não é? Eu sou um conservador porque eu sou um cristão. Esse é o ponto central. Não tem nem a ver com política. Política vem depois, né? Mas porque eu sou um cristão. E quando eu penso em conservadorismo, eu estou pensando em princípios estabelecidos por Deus que não devem ser mudados. Não é? E o progressismo, ele vai contra tudo isso. O progressismo, de fato, busca um progresso que é revolucionário. Ele é um tipo de progresso que rompe com as veredas antigas, que rompe com os princípios estabelecidos. Não é? Porque trata isso como sendo algo que trava, que atrasa. É assim que é julgado. Então, não vai parar. Não é? Então, esse é o centro. A ideia é essa, é desconstruir, não é, o cristianismo, desconstruir as escrituras, desconstruir os princípios bíblicos cristãos. É isso que eles querem. Acabar com as bases do Ocidente. Né? Transformar isso aqui numa verdadeira guerra e confusão e caos. É o que eles querem. Não tem por onde correr. Certo? É isso que eles querem, romper. Não é outro objetivo. Veja que não é nem porque existe um anseio para que as coisas melhorem. Veja, entenda. A produção cultural de hoje, não é? Ela não visa a melhora da sociedade. Não pense nisso. Às vezes nós pensamos bem assim, tem alguma coisa que é dita hoje de moderna que soa como algo bom, benéfico à população, à sociedade, mas é enganação. Se eles colocam alguma coisa de bom, não é? Algo bom ali no meio, é muito mais para que os seus projetos eles passem desapercebidos, para que a gente acabe, como cristãos muitas vezes, né, se condoendo, ou então fiquemos meio que constrangidos ou emocionados, ou então abaixemos a guarda, entende? Para que o resto passe. É isso que acontece. Então não tem boa intenção de verdade, não é? Nem o que eles fazem, que é socialmente, às vezes, positivo, não tem um objetivo positivo no final. O objetivo realmente é enganar, não é? É quebrar as nossas defesas para então, não é, nos derrubar de uma vez. Esse é o ponto, esse é o objetivo. Então não vai parar, vai continuar. Então toda produção cultural ela tem esse foco, esse objetivo. Não é? A luta final, não é, dessas revoluções, dessa modernização progressista é contra Deus, contra Cristo, contra a sua igreja. Certo? Não tire isso da sua mente, não. Pense e vigie. Não é? Porque esse é o foco. Tá?